Pode pegar. Pode pegar o microfone. Você fica aí só assim. Então, depois de tanta confusão, eu vou tentar falar. Então, quando veio o convite, né, para fazer uma apresentação sobre saúde e gênero, eu fiquei perguntando o que é que eu apresento nesse negócio, né? E, enfim, acabei escolhendo para a apresentação um projeto, né, que tem sido desenvolvido aqui na universidade. Na verdade, ele tem como campo de atuação Cabo de Santo Agostinho, Pojuca, né? Para quem é de fora, é onde ficam as praias, Porto de Galinhas, Calheiros. Vou visitar esse Casa Calheiros. Enfim, que é um trabalho que vem se desenvolvendo, na verdade, por um conjunto de professores de diversos grupos da universidade. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o professor Benedito, que é da psicologia, a professora Ledicel, a professora Marion, da antropologia, e o próprio, que são dos dois lugares, como já foi falado aqui, né? Mas a gente tem outros professores, Carla Galvão, que também é também é híbrida, né? Ela é meio psicóloga, meio antropóloga, mas está na psicologia. Professora Jaileira, da psicologia também, enfim, um conjunto de professores de serviço social. Né? Eu vou tentar focar mais nas atividades desse projeto que dizem respeito a dois grupos de pesquisa, né? Que é o ADX e o GEPCOL, que estão localizados na psicologia, mas são grupos híbridos, né? Tem gente interdisciplinar mesmo, né? E o que eu vou tentar apresentar aqui é como é que a gente está pensando, né, essa intervenção a partir de marcos que são muito mais antropológicos do que psicológicos, digamos assim, se é que a gente pode estabelecer distinções. Então, eu queria só retomar um pouco da história que já foi começada, já se começou a contar aqui, um pouco localizando as contribuições da antropologia para esse campo da saúde ou da saúde coletiva, né? Então, boa parte dos trabalhos, imagino, que a professora Leni citou, eles são trabalhos muito mais, que eu vou chamar aqui, de análise de situação, né, ou de diagnósticos socioculturais. Eles se preocupam muito mais em entender, né, uma dada realidade, como é que determinada patologia ou determinado agravo, né, ele se inscreve em determinado contexto cultural. Não é? E aí, o caso da AIDS, eu acho que é exemplar para a gente pensar das contribuições da saúde coletiva ou da antropologia para esse campo. Não é? Então, o que a gente observa, e como também já foi falado, né, o recurso à antropologia não se restringe aos antropólogos. Né? São enfermeiros, médicos, enfim, psicólogos e por aí vai, que fazem recursos a teorias e metodologias antropológicas ou etnográficas para compreender determinado contexto. E assim foi no caso da AIDS. Né? Então, a gente vinha de uma exaustão ou limite dos modelos comportamentalistas de compreensão da sexualidade, né? Então, dos famosos PECAPs, né? De pesquisas de conhecimento, atitudes e práticas, que eram elaboradas a partir da perspectiva da sexologia, e elas começaram a apresentar limites no que se refere à passagem da compreensão à prática. Né? E é aí que entra um conjunto de estudos, não só desenvolvidos na antropologia, né? Mas estudos que se preocupam com, digamos assim, a constituição cultural, né, da sexualidade, né? E eles vão permitir que se avance em estratégias de intervenção. E aí, quem quiser um pouco aprofundar isso, a gente tem Carol Vance, que vai mostrar isso para o mundo, e um conjunto de autores que vão estar refletindo sobre isso no Brasil, como Richard Parker, enfim.
Eu acho que os antropólogos são muito tímidos em afirmar que eles desenvolvem tecnologias de promoção de mudança, né? Eles dizem que conseguem dar conta de compreender as lógicas, né? Mas que cabe a outros intervir. Pelo menos é a minha interpretação desse campo, né? E que eu acho que isso tem um pouco a ver com o inconsciente teórico, no sentido dado por Gay Rubin, né? Da própria antropologia. Talvez um medo de ser taxado como evolucionista ou etnocêntrica, né? Leve as pessoas a achar que não tem desenvolvido tecnologias mesmo para promover a mudança. No entanto, também acho que quando a gente, né, desenvolve teorias sobre a opressão, processo de mudança, sobre conflito e subjetivação, né, olhando o coletivo, a gente está muito perto de propor tecnologia interventiva para grupos e comunidades. Eu acho que a gente constrói as ferramentas. E, objetivamente, intervenções têm sido feitas, né, por antropólogos. Né? Eu vou pegar dois campos, sobretudo, o via educação, né? Então a gente, inclusive, tem, do mesmo jeito que foi na AIDS, agora na educação, também um fomento, né, por parte dos governos, de entidades, enfim, para esse tipo de intervenção, como formações em gênero, diversidade, direitos humanos, e muitos antropólogos se envolvem nisso, né? Mas é como se isso não fosse pensado como uma atribuição do antropólogo, no máximo como inerente à docência. Então estou sendo chamado para melhor informar determinados contextos, em geral o próprio campo da educação foi formado, né? Para refletir melhor sobre determinada realidade. E também são cursos, que, pelo menos os que eu tenho participado, que sobrecarregam muito na teoria, mas se ensinam muito pouca técnica para aquelas pessoas sobre como elas podem utilizar aquele conhecimento, né, o conhecimento antropológico, na realidade prática, lá das comunidades, enfim, para propor mudança. Um outro campo, que eu acho que os antropólogos, quando chegam, eles são chamados a intervir, são das próprias ONGs, né? Que um pouco eu passei por essa trajetória. Então, enquanto eu estava fazendo meu doutorado lá em saúde coletiva no Rio, eu fui trabalhar na BIA, né? E lá eu fui chamado a atuar na prática. Eu tinha que pensar sobre a homossexualidade, mas também tinha que intervir, né, sobre a epidemia, né? Sobre a epidemia com jovens homossexuais. Então, mas acho que talvez essa ausência, né, o que chama mais atenção é que talvez a gente faça esse tipo de trabalho, mas a gente diz pouco sobre eles. Talvez porque a gente não tem uma revista de antropologia aplicada, né, mas no Brasil eu percebo que a gente não fala muito do trabalho do antropólogo aplicado, não é nessa aplicação mais do diagnóstico, mas da intervenção propriamente dita, né? E acho que isso tem a ver com uma certa desqualificação da pesquisa aplicada, mesmo quando ela é diagnóstica, né? Porque é como se tivesse pelo menos duas questões aí envolvidas. Das implicações de quem atua, desculpe, de quem atua. Então, se eu estou numa ONG, eu tenho um posicionamento ideológico, enfim, e aí qual é a qualidade dessa pesquisa e dos próprios critérios para se estabelecer mudança. Se a gente tem um lastro relativista, enfim, que nos informa, né, então que critério eu vou usar para propor qualquer mudança, né? Então é como se isso, embora a gente já tenha discutido bastante sobre as duas questões, dentro mesmo da antropologia, mas é como se isso um pouco entravasse o que a gente faz, sem contar, enfim, a própria tradição da disciplina, né? Enfim. Então, aí eu vou tomar um pouco o exemplo do Diálogo Suave, que é esse projeto que eu estou apresentando, né, para a gente refletir sobre, porque é um projeto em que ele, pelo menos parcialmente, né, vou apontar quais são ele na verdade se constitui como um programa e pelo menos 4 projetos dentro deles têm um olhar bastante antropológico. Né? Então, tem esse olhar antropológico, ele tem uma perspectiva etnográfica de construir diagnósticos, monitoramento e avaliação, ele tem uma abordagem antropológica de intervir na configuração dos agravos de saúde, e é isso que eu quero pontuar,
e eu percebo que ele se localiza, na verdade a gente localizou ele no campo da saúde como uma clínica ampliada, mas ele está perigosamente compreendido, pelo menos pela equipe, como uma antropologia clínica. Então ele se configura para responder uma demanda da refinaria Abreu e Lima, que está se estabelecendo aqui em Pojuca, então é uma grande refinaria de petróleo, né? E a preocupação lá dos gestores é do impacto da chegada dos 40 mil homens que vão morar na região, né? E os impactos relacionados às questões basicamente de sexualidade, violência e uso de álcool. Então é um pouco da ambiência, então a gente vai trabalhar com o CAP de Pojuca, que tem essas populações. E o objetivo, então, a gente configurou esse projeto como de pesquisa e intervenção, né? E enquanto intervenção, o objetivo é reduzir os índices relacionados a problemas de saúde e violência na sub-região, né? E basicamente a gravidez na adolescência, DST/AIDS, uso abusivo de álcool e outras drogas e violência sexual e de gênero. E como pesquisa, analisar a eficiência e efetividade do modelo de intervenção que a gente vai estar utilizando. Então a gente montou um modelo, né, que, como eu já expus, ele tem um viés antropológico bastante forte e a gente quer ver se ele funciona. E aí, nessa perspectiva de pelo menos mapear alguns autores que têm informado a nossa atuação, então a gente pode passar aí pelos autores que têm trabalhado com o processo de estigmatização, né, as questões de sexualidade e gênero, como Gay Ruggie e Judith Butler, para pensar a vulnerabilidade, né, o Richard Parker e o Zé Ricardo. Então, tem uma perspectiva de que a dialogicidade ela pode promover conscientização, e aí a gente está usando Paulo Freire, né, para pensar basicamente a mudança, então aí entre os antropólogos propriamente dito, né? Então, Marcel Salles, uma ideia de risco empírico, né? Então a nossa perspectiva é que a gente vai fazer aparecer alguns riscos empíricos que já estão lá na comunidade, então é reforçar essa consciência sobre eles. E a partir também da perspectiva do Victor Turner, né, que um pouco acho que dialoga com essa ideia de risco empírico. Né? Então, em especial na teorização sobre drama, né, que o drama ele se inicia quando algo extracanônico, e aí já articulando com Brunner, que é um antropólogo, psicólogo, enfim, psicólogo-antropólogo, né, então ele se inicia quando o extracanônico se estabelece. Né, e digamos assim, todo o esforço da comunidade é restaurar a ordem. Né? Então, de alguma forma, a gente vai estar trazendo novas narrativas, ou utilizando de narrativas que já estão presentes na comunidade para intervir na resolução desses dramas, digamos assim. Né? O drama de uma menina que está engravidando, o drama de alguém que está se infectou pelo HIV, enfim, de estar explorando essas narrativas como possibilidade de mudança na região. Então, a gente não compartilha da ideia de que o projeto está na antropologia médica, que são dois campos, né, que se estabelecem dentro disso que a gente chama de psicologia da saúde no país, onde a gente tem essa ideia de que a antropologia médica percebe que o trabalho do antropólogo é meramente entender como é que eles representam determinada realidade, né, isso grosso modo, e sim pensar que a antropologia pode ser o caminho para estabelecer o diálogo, né, conscientizador. Então, como eu já me antecipei, o recurso à narrativa, o recurso que a gente vai fazer é a narrativa, né, nas diferentes estratégias interventivas, ou seja, nos grupos, material informativo, né, então é sempre chamando pelas histórias pessoais de como é que as pessoas lidam com o não canônico e de modo a reconstituir a ordem, e aí a gente intervém justamente aqui trazendo nesse mesmo momento quais as linhas opressoras dos processos de estigmatização, né, como é que eles vulnerabilizam as pessoas, né, torna evidente os riscos empíricos próprios a um novo contexto e apresentar possibilidades de caminhos subjetivos e suas implicações. Então, nas diferentes abordagens, a gente vai estar um pouco tendo como norte essa ideia.
Então, o projeto tem um plano de trabalho que envolve 7 subprojetos, né, que eu vou estar um pouco só apontando muito rapidamente o que é que eles se pretendem estar fazendo. Então, a ideia aqui, que também vem um pouco desse quadro antropológico, né, por exemplo, Mous, quando fala do fato social total, né, também essa coisa de que um evento ele se constitui a partir de diferentes dimensões, não é? Então a gente vai estar envolvendo pessoas que estão em diferentes locais, em diferentes instituições que contribuem para a emergência dos agravos que a gente quer tratar. Então, para isso a gente vai estar basicamente envolvendo jovens, mulheres e os homens trabalhadores. Então, o primeiro subprojeto, que a gente chama Conhecer o Território, ele é o que vai permitir um certo monitoramento mais amplo em termos de eficiência do projeto, né? Então, a gente vai estar monitorando os equipamentos sociais e o acesso da população a eles, porque a nossa ideia é que a intervenção vai aumentar o acesso, e também vai estar monitorando e vai estar acompanhando o conhecimento da população sobre os temas que a gente vai estar trabalhando. Essas duas próximas ações são as ações justamente que o Labechu e o Jaquipolas estão responsáveis, e é um pouco essa ideia que eu falei até agora que vai estar embasando essas ações, né? Que é a ação juvenil, onde a gente vai estar formando lideranças a partir de uma formação que a gente vai dar um número de mais ou menos 130 jovens, né? A partir da videografia. Então eles vão ser chamados a construir etnografia sobre o contexto que eles vivem, focando nesses temas, não é? E desses jovens, desses 130, a gente tira 30 que vão ser nossos companheiros ao longo do resto do trabalho, eles que vão fazer a intervenção propriamente dita, a partir de uma reflexão sobre isso que eles vão estar produzindo. E isso vai se dar na caravana da cidadania, em que esses jovens eles vão intervir em 40 comunidades, né, levando informação, enfim, uma reflexão a partir de atividades lúdicas, né, desenvolvidas por eles com o apoio da equipe. A ação seguinte a gente chama de Chá de Damas, é uma ação sobretudo com os profissionais do sexo, que envolvem prostitutas e travestis. Né, a gente tem percebido que tem aumentado o número de profissionais do sexo na região, e a ideia, como eu já falei, é estar envolvendo os diferentes públicos que tem a ver com os agravos que a gente vai estar lidando. A ação seguinte chama Mulheres e Educação para a Cidadania, é uma ação que está sendo levada à frente por uma ONG, né, que é o Centro das Mulheres do Cabo, e com monitoramento do GEMA, né, e a ideia é estar um pouco favorecendo o diálogo sobre essas questões com as mulheres, né, com foco na violência doméstica e sexual. E já está no final, né? Tá. Então, a ação seguinte é uma ação que vai ser desenvolvida pelo Instituto Papai, né, com o acompanhamento do GEMA, né, e a ideia é estar formando lideranças dentro das empresas, né, das empresas terceirizadas, para que esses homens também possam estar refletindo sobre essas questões do projeto, né, e um pouco a gente tenha, volto a dizer, a gente consiga trabalhar em sinergia, né, em diferentes lugares onde essas questões emergem. E por fim, é uma ação que tem um objetivo maior de ampliar o acesso da informação que a gente vai estar produzindo. Então, eu queria só finalizar que o projeto está só começando, né? A gente ainda não tem resultados, enfim, a gente não tem nenhuma pesquisa diagnóstica, que eu vou dizer agora, decente, porque os dados que a gente tinha são de 2 anos atrás, e pelo contato que a gente tem tido com as comunidades, a coisa mudou muito, né, de 2 anos para cá. Né, os 2 anos é porque a burocracia ela é infernal, né, as burocracias das empresas, da universidade, da fundação, enfim, a gente enlouquece com isso, não é? Mas a gente está já entrando no campo, e eu só queria chamar finalmente a atenção para esses personagenzinhos, né, que estão aparecendo aqui. É a partir deles, eles já começam a aparecer no folder do projeto e eles vão ganhar vida. Né? É a partir da vida deles que a gente vai estar construindo, em conjunto com os jovens,
ao longo e com, sei lá, todas essas populações que a gente vai estar envolvendo, é a partir da vida desses personagens que a gente quer estar trabalhando os assuntos que a gente precisa trabalhar. É isso, obrigado. Bom, depois dessa interessante, instigante apresentação de Felipe, colocando as questões que a gente pode pensar a partir de uma antropologia aplicada, toda essa separação que é construída entre antropologia teórica pura e antropologia aplicada, a gente vai passar a palavra para a professora Lia Zanota Machado. Eu queria primeiro agradecer muito o convite do programa aqui de pós-graduação, transmitido pelo Deb Scott, para estar aqui, parabenizar esse evento. Vou começar dizendo, o Gustavo disse que ia ter 3 sessões na conferência dele, eu, se me deixar, eu tenho mais, então eu não sei ver o que vai sair, quais são as sessões que eu vou fazer. Saúde e relações de gênero. Vou começar por um dado que não é meu, só para ter uma ideia. Foi um levantamento que a Stella Aquino fez em 2006 ou 2004 sobre a questão de saúde e relações de gênero em cima das revistas de saúde coletiva, basicamente Fiocruz, Saúde Pública. Lá, as temáticas postas lá, então, nessas revistas básicas que tem como fulcro a questão da saúde coletiva, aparece muito na relação saúde coletiva e gênero, saúde e gênero, aparece os temas reprodução e contracepção, violência de gênero, sexualidade e saúde, trabalho e saúde, saúde da mulher, e mais tarde, sem tantos, saúde do homem, saúde reprodutiva, feminismo, depois mais adiante, quer dizer, não tanto em 2004, cada vez mais aparece tecnologia reprodutiva, novos arranjos familiares, paternidade, ou seja, e esse tema é basicamente interdisciplinar. Nesse levantamento que ele faz, a antropologia tem 7,6% dos artigos nessas revistas, enquanto a saúde coletiva tem 28%, a sociologia 10%, a medicina 3,8%, quer dizer, não é muito interesse da medicina, mas tem, então, uma variação que mostra uma temática interdisciplinar. Como é que é produzida essa temática? Depois eu vou chegar na antropologia. Como é que é produzida essa temática que tem uma característica interdisciplinar? Eu me lembro um pouco o que a Patrícia Birman fala, se nós, antropólogos da religião, tivemos que estudar a mudança no espaço público. Eu digo o seguinte, grande parte dessa questão são questões da problemática social e que vem na articulação entre o movimento de saúde coletiva, o movimento sanitarista e o movimento feminista dos anos 80. Então, essa construção dessa temática aqui é uma construção que fala sobre políticas públicas, né? E fala sobre saúde coletiva e vai tratar de uma questão que é interessante, se vocês pensarem a importância dessa problematização social que o feminismo tem nas relações globalizadas. No final dos anos 70, final de 80, é quando países desenvolvidos querem fazer a produção, o controle da natalidade. E o controle da natalidade pega a ditadura aqui, que é basicamente também um lado mais conservador e religioso de não controle da natalidade. Então você tem uma associação entre feministas, sanitaristas e conseguir um lugar no Ministério da Saúde para poder pensar aquilo que veio um pouquinho antes do SUS, que é a
Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Eu estou dizendo isso porque a fala tem duas linhas. A mulher não é só mãe, tá isso evidentemente, na hora que você pensa a atenção integral à saúde da mulher. E, por outro lado, você pensa uma das intervenções primeiras é conseguir que não haja controle do estado da natalidade, a denúncia das laqueaduras quase obrigatórias tubárias, para que você não tenha filhos, com pouquíssima informação, e ao mesmo tempo a proposta da informação, da escolha e da autonomia de acesso às informações e aos métodos anticoncepcionais. Então, é interessante ver que, com a ideia de autonomia, a questão primordial, embora seja atenção integral à saúde da mulher, a grande questão vai ser, e a crítica ao materno-infantil, vai ser a questão da maternidade. Para que a maternidade não seja obrigatória, que as mulheres não sejam reduzidas à ideia de mãe. Então, e se você olhar, é interessante que quando você pensa assim, bom, você tem toda a ideia dos direitos reprodutivos sexuais, em termos de pesquisa, você tem grande parte desses direitos reprodutivos sexuais pensados em relação à maternidade, à morbidade materna, enfim, você tem, é interessantíssimo, você vai mudar de tema? Não, tem vários outros temas novos, ciclos de vida, envelhecimento, tudo mais que chegam mais agora, demora muito para vir, mas primeiramente, questão vital era a questão da maternidade, para você poder pensar e para você não pensar só o materno-infantil. Então, essa questão, ela fica presente, digamos assim, até, agora vou dar um salto em termos de questões sociais, até a ideia do que, por exemplo, a Sônia Corrêa fala do maternalismo. O maternalismo seria o seguinte, está sendo proposto agora um cadastramento das mulheres grávidas com a ideia de cadastramento e vigilância. Você dá tantos reais para grávida fazer todo o tratamento do parto, mas você não faz só isso, você cadastra e vigia, né? Então essa ideia da vigilância e da questão do maternalismo, ela permeia talvez o que o colega estava propondo aqui, uma grande questão eu diria, da antropologia, da sociologia, de quem pensa as políticas públicas, são as práticas reguladoras das práticas profissionais de saúde. Porque as práticas profissionais de saúde, elas vão, materno-infantil, o que está sendo regulado é a família. Quando você pensa a questão de gênero, a entrada do feminismo, você tem a introdução não só de uma nova proposta de percepção do lugar dos direitos, mas você tem uma nova proposta acadêmica de reflexão, de interpretação, que é a célebre questão que gênero é arbitrário em relação a sexo. Ou seja, nada me diz que tudo que se fala do gênero advém do sexo. Então, essa dissociação entre gênero e sexo vai produzir, evidentemente, também uma crítica da associação entre mulher e maternidade. Então, isso posto, ela gera, digamos assim, no meio acadêmico, toda uma questão que vai ser dentro da antropologia, uma antropologia de gênero, que ela vai dizer, por exemplo, Gay Rubin dizia, uma relação sexo-gênero. A Judith Butler vai dizer, não, quem sabe, não é o sexo que diz o que é o gênero, mas é o contrário, é a construção cultural do gênero que diz o que deve ser o sexo e a sexualidade. Ou, você pensa, a Transvaza Guittier vai dizer, a diferença sexual é o que permite pensar a própria diferença. Então, isso é a própria alteridade. Então, ela institui a diferença de sexo para pensar, um não é o outro, mas sem a diferença de sexo você não teria uma diferença de gênero, mas não tem uma relação, a lá Lévi-Strauss não tem uma relação unívoca de naturalização. Ou você pensa que o gênero é mais importante que o sexo. Então, essa ruptura faz uma intervenção muito grande, e ela é interdisciplinar, esse conceito de gênero,
ele vai pensar em duas coisas, pensar na antropologia. A questão básica da relação de gênero é um pouco as relações de poder. Não é, portanto, simplesmente a construção cultural do feminino, do masculino, da homossexualidade, das diferentes formas de sexualidade, de desejo sexual, ela não a questão de gênero, ela vai fundar, digamos assim. Agora eu me perdi no raciocínio, tá vendo esse cansaço aqui? A relação de gênero e essa distinção, ela vai tomar determinadas categorias que são pensadas muito na sociedade, como conceitos de sociedade, que vão ficar em sobreaviso, eu diria. Uma é a categoria da família. Então, a grande questão de gênero que primeiramente traz no seu bojo é uma reflexão sobre a família. Então, eu sempre insisto que eu não acho que a militância ou o feminismo só produzem militância, é um discurso cego, é um discurso que permite uma interrogação sobre a realidade que pode ser reflexiva. Claro que tem militâncias que não são reflexivas, mas o posicionamento, a visão da sociedade, ela produz novas formas de interrogar. E uma das novas formas de interrogar é a questão da família. E a questão da família é crucial nas práticas reguladoras da saúde. Ela é crucial nas práticas reguladoras da conjugalidade, né? Se nós pensarmos a questão da violência, ela foi regulada pelos códigos, pelas ordenações filipinas, pela República, pelo início da República. Ela vem regulando até a produção de uma identidade de gênero absolutamente nova, né? A questão da violência era uma questão em que cabia, né, pelas ordenações filipinas, se um homem soubesse que a mulher tinha um amante, ele podia legitimamente matar não só a sua mulher, mas um amante, desde que não fosse de classe social superior. Vamos lá. Não é? Então você tem uma questão, castigo físico das mulheres. O castigo físico das mulheres é regulado pelo Código Penal, porque cabe às mulheres obedecerem, eu acho ótimo isso, em tudo que é justo e honesto a seus maridos. Agora, quem vai definir o que é justo e honesto? Essa é a minha grande questão. Quem define o justo e honesto, né? Então, isso está regulado. Então, quando a gente fala das questões psicológicas da violência, gente, não esqueçam que isso não é uma memória social individual, é uma memória coletiva inscrita, lei legitimada. Então não é que as mulheres não sejam violentas, porque elas não são, muito menos que os homens, porque a violência masculina é legitimada. Não é por nenhuma essência nossa, mas é pela legitimação. Então, nesse ponto, quando você entra nessa órbita e vai pensar uma saúde coletiva, você vai pensar, por exemplo, os programas de saúde familiar, de família. Tem vários estudos sobre o programa de saúde em casa, saúde em família, vários estudos muito interessantes mostrando como é quase impossível você pensar a violência doméstica, quase impossível você não regular as mulheres na sua higiene, pesa a criança, faz isso, é sempre a mãe, a mãezinha, que é reguladora. Então você tem o interessante é que essas práticas profissionais podem ser tanto reguladoras e disciplinadoras daquilo que é mais conservador e, portanto, que mantém esse maternalismo, que desculpabiliza a paternidade para sempre, quanto você tem possíveis formas de repensar neste contato entre as práticas profissionais, as mulheres e os homens, a questão do lugar de gênero, porque tradicionalmente o lugar da família, socialmente, não é posto como um lugar de direitos individuais, é um lugar que tem toda a congregação. Aí tem um trabalho muito interessante do Perry Scott, a Perry conhece bem o trabalho, né, que ele fala exatamente sobre saúde familiar, mostrando como a questão da família, e é um trabalho muito interessante, como a questão da família faz com que na relação entre prática profissional, na medida que você tem que entrar nas casas de família, quanto mais elas como são chefiadas pelos homens, mais difícil você fica lidar com violência, seja contra a mulher, ou criminalidade, ou droga, o que for,
e quanto toda a disciplinação vai apenas para as mulheres. Mulheres são agentes de saúde refeitas, repostas e na verdade, disciplinadas. E como aí, portanto, a violência se torna invisível, mesmo quando você diz, não, lá eu chego, vou chegar no contexto, no território, na família. Você chega a algumas coisas e não chega às outras. Ao contrário, elas se tornam invisíveis. Então, essas questões todas que eu acho que a antropologia de gênero traz para a questão, da saúde, elas têm esse lado interdisciplinar, esse lugar voltado para a problematização que é posta pela sociedade, e você também tem um lado da sua pergunta que a antropologia faz de gênero, uma antropologia de saúde, que tem a ver com o conceito estruturante mesmo da disciplina, do meu ponto de vista, que é a questão da diversidade cultural. Então, se você olhar, por exemplo, na entrada da sociologia de gênero, ela vai mais para as relações de poder. A entrada da antropologia, ela pensa as relações de poder, mas ela jamais pensa somente as relações de poder. Ela pensa os construtos culturais, a questão do feminino, a questão do masculino, a questão do transgênero, a questão da homossexualidade, do lesbianismo, em termos de construtos de subjetividades, portanto, de construtos culturais. A grande questão, do meu ponto de vista, é que a antropologia, nessa questão da irrupção entre gênero e família, ela pode, eventualmente, fazer construtos muito estabilizadores do feminino e do masculino. Então, por exemplo, mais 5 minutos só, eu fiz um pedaço. Aí, por exemplo, eu vejo assim, um autor, sociólogo, que é muito lido pelos antropólogos de gênero e muito citado, é Bourdieu. E do meu ponto de vista, o Bourdieu, quando ele fala em dominação masculina, eu acho que esse nome fica cunhado, fica pensando assim, fazendo uma provocação, será porque ele é homem, todo mundo fala, porque muito antes já toda a construção da antropologia e da sociologia, que é, aí, um dado aqui, mesmo na saúde coletiva, a maior parte da produção sobre saúde da mulher, 70% são de mulheres. Só estou dizendo a quantidade de produção sobre a questão de sexualidade, saúde da mulher, violência, que é feita por mulheres. E aí você tem, claro que você tem mulheres como a Michelle Perrot, que é um grande nome, como a Marlene Strater, a Judith Butler, você tem grandes nomes de mulheres nesse campo, evidentemente. Mas a questão da dominação masculina passa muito por Bourdieu. Eu vejo assim, é citado de cabo a rabo. Agora, ele fala, ele denuncia, ele diz, não é que não haja dominação, ele fala, eu concordo com isso. Mas a forma de construto, eu acho que é uma naturalização de segunda instância. Você já disse que a qualidade do homem é a dominação. Então a pergunta toda, e aí ficaria que nem a sujeição, porque em determinado momento a discussão de gênero era: as mulheres são subjugadas ou resistem? Então as novidades teóricas é que você não pode reduzir a resistência ou a subjugação. É muito mais do que isso. Aí você tem construção de textos muito importantes sobre a questão das subjetividades diferenciadas, mas que essas subjetividades não se vejam fora das relações. Porque se nós não pensarmos nas relações, os lugares de compartilhar valores sobre o feminino e o masculino não é ter as mesmas posições de sujeito. Você pode compartilhar e você pode considerar isso, aquilo, que o homem está te humilhando, mas que ele está certo porque isso. Ou seja, compartilhar não é igualar. Então, eu acho que uma das armadilhas é da estabilização. Você, de repente, estabiliza um valor e diz assim, como eu já vi colegas antropólogos dizer, não existe violência em tal lugar. Por que não existe violência? Porque o valor cultural não chama de violência. Ora, na nossa história de violência, nunca se chamou violência. E nem é chamada. Grande parte da classe popular pergunta assim, então não é violento? Não é, porque violento para ela é aquele que vai matar um outro. E a pergunta está sendo feita, aí ela diz assim, mas ele te bate, ele espanca? Ah, sim. Ele te humilha? Ah, sim. Ele invasiva? Ah, sim. Ele não te deixa trabalhar? Ah, sim. Ele me vigia? Ah, sim. Mas não
a ideia da violência. Então, realmente, o conceito da violência é um conceito datado. Agora, não quer dizer que as relações desiguais sejam datadas, elas são diferenciadas e desiguais. Então, eu acho que isso é bastante importante, porque há até uma discussão muito interessante que demorou, às vezes, para chegar à questão de gênero às populações indígenas, à discussão teórica das populações indígenas. Agora, você tem a Cecília McCallum, que trabalha com isso, a Tânia Lima, que trabalha com isso, mas foi muito depois dos estudos, por exemplo, que marcaram o começo dos anos 80, a Strater, na McCormack, numa discussão teórica muito importante, que hoje está bastante atual, e que ela começou nos anos 80, na área de gênero, que é sobre a relação natureza-cultura. Como é que a gente pode não tratar com uma dicotomia tão forte? Isso foi posto nos anos 80. A discussão da diversidade, daquilo que a Estrada nos anos 80 falava, olha, o que é natureza-cultura, o que é rural, o que é mato, o que é doméstico, o que é isso, não tem a mesma polaridade que tem no mundo ocidental. Isso estava posto nos anos 80. Demorou, digamos assim, algum tempo para se pensar gênero, porque se dizia, olha, a antropologia não tem gênero, né? Porque gênero é um construto datado. Eu separo o sexo de gênero, as sociedades não separam isso. Mas então os nomes dados, o gênero das sociedades indígenas não é o mesmo que o nosso, porque não tem esse... Para nós podermos construir o conceito, a gente tem que destacar. O sexo não é capaz de determinar o gênero. O gênero é uma construção cultural. Ora, mas quando a antropologia diz que o gênero é uma construção cultural, ela mostra que ele pode ser usado em qualquer sociedade. Não na mesma concepção de gênero, mas está lá. Agora, como está lá? De uma forma estabilizada, tipo assim, o masculino não é um feminino, o feminino masculino, ou nós podemos pensar questões muito mais complexas, é pensar a relação do feminino e do masculino em determinadas relações de poder com configuração cultural, mas que são diversas, que são variáveis e que, portanto, são conflituosas e não são figuras estabilizadas. E eu acho que o que acontece um pouco na nossa produção sobre a questão de gênero é que, se nós pensarmos no seminário sobre fazendo gênero, não é, Carmen, que tem uma quantidade, se pensar assim, gênero faz parte da antropologia, fazendo gênero você tem uma quantidade de pessoas que apresentam trabalhos fantástico. Agora, a variedade do uso do conceito de gênero também é enorme, porque você pode dizer, falei de mulher, falei de gênero, falei de feminino, falei de gênero, falei de lesbianismo, falei de gênero. Depende, se você estabiliza, se você não pensa as contradições, os conflitos no compartilhamento de valores, eu acho que essa é a grande questão, que às vezes que é o grande problema. Não, naquela cultura não tem culturas monolíticas. Então, terminando, eu acho que gênero faz, que a gente rompe a ideia um pouco de cultura monolítica e faz parte para pensar posições e alguns trabalhos de novas categorias como a de agência, que é mais nova, é antiga, se você pensar em 89 da Estrada, mas ela hoje toma conta para poder mostrar que as mulheres têm agência e não se pensá-las como sujeitos políticos, mas como agências, não necessariamente tão claramente ou resistentes ou subjugadas. Bom, gente, então depois dessa maravilhosa palestra da professora Lia, né, sobre as questões de gênero, trazendo assuntos tão atuais que nós estamos sempre a investigar, a refletir sobre eles, que tem a ver com essas questões das relações de poder, subjugar, o conformismo, resistência, etc. Nós vamos passar agora para a professora Leide Selma, que também vai falar das relações de gênero, né, professora? Depois do que Maria disse, né, uma tarefa difícil. E de fato eu concordo com ela, foi muito instigante o que a Lia trouxe aqui para nós. E eu primeiro quero agradecer o convite e a confiança de Scott. Depois ele tomou pé do risco que ele correu por conta de algumas atividades
aceitarem o convite de fazer esse seminário. Quero dar visibilidade à minha ausência nas manhãs de ontem e de hoje, mas é que foi realmente difícil me materializar em 2 lugares. E provavelmente amanhã essa lei da física não vai continuar sem poder ser transcendida e eu não vou estar aqui. Desde já vocês vão notar que eu não vou estar aqui. Você já deixa registrado. Oxente, então, tem que saber vender o peixe. Essa moça aqui é de Salvador, eu sou de Juazeiro da Bahia, mas eu já disse a ela que ela não se preocupe, que eu sou da terra de Ivete Sangalo e de João Gilberto, então eu sou mais importante. Olha, vamos botar as fichas na mesa para ver quem tem mais. Olha, mulher, tu não é mulher, tu não atiçar. Deixa passar isso. Olha, menina, mas Juazeiro fica na margem do São Francisco, aquele rio é realmente insuperável. Se bem que, quando se trata de Amazônia, é melhor não fazer comparação. Deixe eu sair das minhas tergiversações e partir para o que interessa, que é um pouco falar do que eu venho fazer aqui. Primeiro, eu quero salientar que eu estou num pico de adrenalina muito grande e, portanto, eu não vou ter muita coerência naquilo que eu vou falar, muito provavelmente. E diante das circunstâncias da minha vida nesse momento e também diante das minhas próprias reflexões e de algumas coisas que eu embuquei, porque eu sou que nem burro, quando empaca no lugar, só sai depois que leva um pontapé, eu encasquetei que os estudos sobre subjetividade de gênero, apesar de já serem bem marcantes, me parece que ainda não são suficientes, mas isso daí vocês vão concordar ou não, isso é um problema que eu deixo para vocês resolverem. O meu eu já resolvi, eu estou convencida de que ainda não foi estudado o suficiente. Para começar, eu gostaria um pouco de situar de onde é que eu venho, porque eu começo, na verdade, a antropologia consegue me cativar, porque eu achava uma coisa muito esotérica quando eu fazia a graduação de Ciências Sociais, consegue me cativar depois que eu fui para o feminismo, talvez porque seja mais esotérico ainda. Não sei se vocês já se deram conta que feminista é uma coisa que não existe. O feminismo sim, mas as feministas não. Então eu sempre estou trabalhando numa perspectiva política, né? Estou sempre trabalhando com as representações também, mas estou sempre partindo do suposto que a materialidade é muito concreta e que a gente pode morrer a qualquer momento e adeus o que eu penso. Eu, na minha trajetória de formação, isso talvez seja por conta da engenharia de pesca, que me ensinou como é que se reproduzem os peixes, e, por outro lado, eles têm bastante materialidade, e o que é pior, a gente só pode lidar com a materialidade deles de madrugada, foi por isso que eu desisti. A madrugada para mim só serve para beber. Trabalhar de madrugada realmente não me apetecia. Por conta disso, eu estou muito convicta que o mundo material exterior à minha pessoa existe, apesar de que eu só o compreendo a partir das minhas representações e da ideia que eu tenho sobre eles. Então, eu parto sempre desse tripé para pensar as coisas que eu estou fazendo. Eu vou, então, fazer um pouco uma trajetória minha, mas não é porque eu esteja querendo fazer, como é que eu diria, não é autoajuda, uma autobiografia, não é isso, muito jovem para tanto. Eu já disse a todo mundo, eu tenho 25 anos, se você não acreditar, o problema é seu, porque o meu eu já resolvi. Então, por que eu acho isso importante? É porque ao longo desse processo de pesquisa que eu desenvolvi aqui nas Ciências Sociais da UFPE, especialmente dentro da antropologia, é que essa questão que eu estou insistindo no momento aflorou. Então, eu pulei a monografia, a engenharia de pesca deu muito trabalho de fazer, eu desisti de fazer a de Ciências Sociais, e então eu fui direto para a dissertação, e na dissertação eu ficava muito inquieta, porque os meninos aqui nos corredores do Cefis, ninguém queria ser machista, né? E era todo mundo muito igualitário nas suas relações, mas quando eu falava do feminismo, ele não prestava. E eu entendia, mas quem critica o machismo é o feminismo. Por que esses meninos não querem ser machistas, mas acham que o feminismo não presta? E além do mais, assim, só tinha uma feminista boa no mundo, era eu sou gostosa. E aí o resto das feministas não prestava. Eu tentei entender por que havia essa resistência, né, ao feminismo e uma aceitação das suas ideias. Então, quando eu fui fazer isso, eu fiz um pouco um percurso da trajetória profissional das pessoas que eu entrevistei,
e da trajetória das suas relações afetivas, e o que eles pensavam do feminismo, e daí o que eu consegui constatar é que havia uma aceitação das transformações, das posições e dos papéis e dos espaços que as mulheres poderiam ocupar no espaço público, especialmente no trabalho, mas havia uma grande resistência a que as mulheres mudassem uma essência suposta que elas tinham, né, um ser mulher muito específico e ao mesmo tempo das relações de poder. Concomitante a isso, uma negação veemente das feministas e uma aceitação do ideário feminista quase como uma evolução natural da sociedade. A despeito do que me disse um colega quando eu fui fazer o doutorado, eu consegui concluir o doutorado mesmo sem dar continuidade a essa pesquisa no doutorado, que eu mudei completamente. Fui para a nação, gênero e raça, né, porque era um tema que estava muito instigante, tinha a ver com as minhas práticas de sala de aula com o pessoal de turismo, onde tinha que lidar com a identidade nacional e tudo. Eu acho que a Prati, eu esqueci o primeiro nome dela, tinha Merlis Prati, tinha acabado de lançar um livro que tinha sido traduzido no Brasil sobre essas questões da construção da nação numa perspectiva de gênero e raça. Isso no Brasil era muito forte, etc, etc, etc. Então eu fui para esse campo, mas pensando assim, que eu gostaria de fazer não um ensaio, não gostaria de fazer uma revisão de literatura ficcional sobre a construção da nação, mas um trabalho efetivamente etnográfico fora do eixo carioca, obviamente, que eu sou nordestina. Não dava para fazer em Pernambuco, eu fui para o Maranhão. Não dava para fazer em Pernambuco porque eu já me sentia muito pernambucana, mesmo sendo baiana. E aí eu fui-me embora lá para São Luís e para fazer isso, para compreender como é que nação, gênero e raça se entrelaçavam. Acabei que chegando lá eu tive que ir para a cultura popular, mas não essa ideia, a noção de nacional popular, tão debatida também de uma perspectiva mais ensaística, mas sim partindo da classificação local de cultura como cultura popular, porque a identidade maranhense estava evidentemente plasmada na experiência vivida no Bumba Meu Boi, e daí então é que eu fui para esse campo, né? E de certa maneira, né, como todo mundo já deve ter lido o Senhor Turner, a gente sabe que o ritual é um momento de aflorar a vida coletiva e ao mesmo tempo a constituição das subjetividades. Bom, então eu parti dessa cultura popular como um locus de viver a experiência de identidade regional na relação com a nação, etc, etc. Não foi possível incluir gênero, dá para se perceber, porque eu tinha que dar conta de muita coisa nova. Bom, mas aí eu me encantei com a cultura popular, na verdade eu já era encantada como praticante, adoro, aqui tem um movimento Bumba Meu Ovo, né, Leonardo? Eu sou do movimento Bumba Meu Ovo, não posso ouvir bater uma panela, um pandeiro que seja da cultura popular tradicional, que eu estou lá, eu vim brilhante, encantada. Então, daí que eu dei continuidade a isso, vi que havia uma grande lacuna dentro dos estudos de gênero, não no que se refere a esses rituais de cultura popular, por um lado, e do outro lado, dentro da cultura popular, ninguém falava de gênero no máximo de papéis sexuais. Foi daí que eu fui fazer essa interseção, gênero, raça e classe, porque isso era importante para conseguir conciliar os dois conceitos, e de certa maneira uma repetição dos achados da minha dissertação que eu falei anteriormente, pelo menos como um pano de fundo. Ou seja, todo mundo aceita que mulher pode estar em todos os lugares, né, em todas as posições dentro do Bumba Meu Boi, que é o folguedo que eu estudo no Maranhão. Mas, entretanto, isso é sempre colocado de suspeição, né, porque há sempre uma crítica do tipo de participação que ela pode ter. Por conta desse tipo de ser mulher que não pode ser mudado. E, ao mesmo tempo, por uma ideia de poder que elas não saberiam manipular. Então, nisso daí, eu acho, né, que configura-se uma estrutura de sentimentos traduzido por uma essência feminina, que é exemplificada num tipo de personalidade que se espera das mulheres, estereotipada em várias características, especialmente a beleza, a doçura, a sensualidade, a delicadeza, a ausência de capacidade de mando. O corpo, né, limita sua atuação em determinadas posições, traduzida especialmente no termo força. E o poder traduzido numa suspeição sobre sua capacidade de assumir responsabilidades na condução do Bumba Meu Boi. Ou seja, a mulher não pode assumir determinadas posições porque ela não tem capacidade de assumir responsabilidades. E, no geral, os lugares de responsabilidade são lugares de poder, de prestígio, de
de riqueza. Obviamente que isso há ambiguidades, eu estou falando de uma maneira mais generalizada, eu gosto de generalizar, apesar disso estar bem fora de moda. Então, foi enriquecedor para a pesquisa e que deu acesso a essas questões, o fato de estar lidando com a cultura popular, especialmente o ritual tradicional do Come o Boi, que ressalta valores culturais de construção da pessoa no contexto cultural que ao mesmo tempo se define como tal, ou seja, a cultura popular maneja com uma afirmação de um ser coletivo, mas ao mesmo tempo, no geral, define como é que as pessoas devem ser dentro dessa coletividade. E aí eu descobri o texto da Ortner, que já é um pouco antigo, de 2007, está na Horizontes Antropológicos, que ela diz uma coisa com uma simplicidade que eu achei